Bem, senhores, aqui é o professor Joemar. Então, nós estamos aqui hoje reunidos para mais uma aula de Fundamentos da Administração Pública. Mais especificamente, hoje nós vamos falar sobre a democratização do Estado, que começa, no período que se inicia de 1985 para cá, com a reestruturação do regime democrático. Na verdade, após o regime militar, que serão influenciados por alguns acontecimentos que irão definir, a organização dos aparelhos do Estado e, de certa forma, impactar no desenvolvimento da administração pública. Então vamos ao próximo slide. Então, dando prosseguimento, como nós já falamos anteriormente, que o período que se inicia em 1985 é um período de restauração do regime democrático. Na verdade, é um período que vai tratar da reestruturação, da redemocratização do Estado. É importante salientar que existiam algumas propostas desse governo, desses governos civis que precederam ao regime militar. Eles, na verdade, principalmente o governo Sarney, chegou com uma proposta de contenção de gastos públicos, otimização da estrutura administrativa, mas o que se observou é que não existia de forma efetiva uma estratégia de implementação desses fatores. O período que se inicia de 1985 com a reestruturação do regime democrático, ele é marcado por essa vertente de falta de estratégia para a reforma pública, da máquina pública. Vamos ao próximo slide. Então, senhores, dando continuidade, ainda falando sobre a questão de uma falta de uma estratégia de reforma estrutural da administração pública, nós podemos citar que os três governos que se sucederam ao regime militar não foram muito competentes nesse critério de reforma, principalmente para atender aos seus próprios objetivos, já que, por exemplo, no governo anterior se buscava a redução de gasto e a otimização da estrutura pública, isso não aconteceu. O que observou-se, na verdade, foram a criação de mais ministérios, de mais secretarias, quando não se criava, se trocava de nome, ou seja, uma verdadeira falta de competência de gestão. Alguns governos foram desastrosos pela completa desorganização imposta às estruturas do governo federal, o que abriu um caminho para o próprio descontrole, e a própria diminuição da qualidade do trabalho público ofertado à população. Certo? A nova Constituição
E a administração pública, as estruturas do Estado, a administração pública e seus quadros, eles foram excessivamente regulados, né? E deveriam ter apelado mais para a questão da simplicidade, né? Para a questão mais prática, e resolveram então criar modelos e normas mais exaustivas em cima desses regulamentos e em cima também da própria Constituição. Agora, senhores, nós chegamos aqui num ponto que eu considero talvez o cerne dessa aula, né? Uma revisão sobre as questões atuais, né? Sobre a reforma da administração pública. Em países em pleno desenvolvimento, normalmente nós podemos extrair alguns pontos com as fontes de seu mau desempenho, uns pontos de desequilíbrio, né? Como as fontes de seu desempenho ruim. Em termos de eficácia e eficiência, né, países em desenvolvimento não podem ter agentes públicos, né, servidores em excesso. Legislação que não seja explícita, né, a respeito dos próprios salários no serviço público, erosão dos salários do serviço público e a própria compressão do leque de salários. Embora a maioria desses estudos eles tenham foco mais prioritariamente em países localizados na Ásia, deve-se tentar perceber alguns pontos que podem ser equiparados, né, talvez até com o Brasil. Quando nós falamos sobre o tamanho e custo da administração pública, o que nós percebemos é que ninguém sabe exatamente quantos servidores há ou quanto eles custam. Em relação ao tamanho, as estimativas elas variam de 7 a 8, vamos falar em termos de valores, né, variam em milhões com relação ao que se paga aos servidores para os 3 níveis de governo, né? Executivo, judiciário e legislativo. Então, o que se observa é que se deve haver uma reestruturação de cargos e salários. Obviamente, respeitando o orçamento nacional, né? Mas também não desprestigiando a classe servidora. Porque, na minha concepção, agora é o meu ponto de vista, o servidor público ele gera qualidade para o serviço público. Então ele merece respeito. Ele deve ser respeitado, ele deve ser valorizado dentro das suas respectivas esferas. Agora, quando nós falamos em descentralização da administração pública, né, uma vez que descentralizar
A administração pública ela significa, no atual contexto, transferir recursos e delegar autoridade a governos abaixo dos nacionais, né, sejam estados, municípios, Distrito Federal, etc. Fica evidente que essa descentralização ela deve ser coordenada com a gestão. Deve-se haver um planejamento, uma organização, uma direção e controle para que toda essa descentralização seja acompanhada de perto e, de certa forma, possa se atingir o objetivo desejado, né, pela própria administração pública. Se vamos descentralizar, precisamos saber para quem, né? E por que vamos descentralizar. Vamos ao próximo slide. Então, senhores, falando só um pouquinho mais sobre a questão da descentralização, né, é importante ressaltar que, como nós já falamos anteriormente, a administração pública ela procura delegar autoridade a governos que não são federais, né, para a realização de certas atividades públicas que antes eram da competência do governo federal. Então a gente pode observar que a Constituição de 1988 ela ampliou consideravelmente a importância de alguns estados e municípios no sistema federativo brasileiro. E aumentou também sua autonomia, bem como a distribuição dos recursos financeiros. Essa é uma forma de descentralização. Tudo bem? Então, por hoje é só. Um grande abraço a todos e até um próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.